Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto de louvor a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar cantando um hino de louvor a Deus. Eu quero pedir para os irmãos que você mande o teu pedido de oração, mande a tua causa, tanto nos comentários no Facebook como no chat do YouTube. Você mande o teu pedido de oração, a tua causa, se é por família, saúde, finanças, vida espiritual, manda. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Vamos cantar o hino 4 do nosso inário. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 69. Glória a Deus.
Deus. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 99. Depois nós iremos orar, falar com Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Agora nós iremos orar a Deus, buscar a face do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, Deus e Pai da eternidade, nós entramos na Tua presença em oração, Senhor. Agora, batendo na porta da Tua misericórdia e pedindo, Pai, o Teu favor, pedindo socorro, Pai, Senhor, por tudo que estamos enfrentando, por tudo que estamos passando. Quantas pessoas, Pai, estão sofrendo, Senhor, problemas financeiros, problemas, Senhor, com esse vírus ou com outra enfermidade.
e também muitas famílias enlutadas, Pai, que têm chorado os seus mortos, têm chorado aquele que foi, Senhor, acometido por esse mal e não resistiu, Pai. Senhor, nós pedimos a Ti, envia os Teus anjos nas necessidades de cada um que agora nos acompanham, Pai, por esta live, por esse culto online, Senhor, que estão na mesma comunhão, orando, pedindo, chorando, implorando o Teu favor. Ah, Pai, Tu tens a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Tu tens a cura, a libertação, Tu tens a paz, Tu tens, Senhor, a solução do problema de cada um que nos acompanha agora, Pai. Senhor, nós clamamos a Ti agora, nós, Pai, clamamos o Teu poder, a Tua misericórdia e pedimos ao Senhor, Pai, Senhor, nos quartos escuros, onde a depressão impera, oprime, escraviza. Ah, Senhor, quantas pessoas desesperadas com crise de ansiedade, pessoas até tentando suicídio, Pai, por conta do desespero. Senhor, quantas pessoas perderam seus empregos, tendo que devolver casa, carro, Senhor, as financeiras. Pai, mas Tu és o Deus que pode trazer a solução. Senhor, recebe a nossa vida, recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, nos direciona, Pai, e que todos, Pai, ao ouvirem a Tua voz, possam, Pai, seguir um norte, seguir um caminho, Pai, que o Senhor nos direcionar, Pai. Senhor, todas essas bênçãos pedimos, já Te agradecemos crendo, Pai, na vitória, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Nós vamos cantar mais um hino, mas antes eu quero avisar os irmãos sobre o domingo. Domingo agora nós estaremos juntos em Santo Amaro às 8 da manhã e às 10 da manhã. 8 da manhã e 10 da manhã na Santa Ceia desse mês de maio. Será uma Santa Ceia abençoada. Lembrando que nós não podemos fugir das regras, do decreto do nosso governo, ao qual nos pede, nos orienta a ter na capacidade da igreja 25%. Não se esqueça disso. 25% da sua capacidade. Então a gente não pode lotar a igreja, mas os irmãos que forem se achegando, a igreja está toda demarcada, com faixas, aquelas faixas zebradas que fala, E a gente está fornecendo álcool em gel também, tem que entrar com máscara. Então, às 8 da manhã ou às 10 da manhã, nós também estaremos orando, ungindo todas as mães. Quem sabe para que Deus cure, Deus liberte, Deus faça uma obra na vida de cada mamãe que ali estiver. Todos que ali estiverem serão ungidos. Minha esposa está preparando, aliás, já preparou uma lembrancinha. Nós vamos entregar uma lembrancinha para cada mãe, para cada irmã que ali estiver, para que você se lembre desse dia. E eu creio que vai ser bênção na vida de todas as irmãs e irmãos que ali estiverem, tá bom? Estaremos também apresentando a vida dos dizimistas, dos ofertantes, dos semeadores da obra de Deus. E aproveitando o ensejo, quero também convidar os irmãos a nos ouvirem pela rádio 101.3 FM, a Sara Brasil, ao qual nossa programação acontece todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, das 6 da manhã às 8 da manhã, eu falando de vida, todos os dias nós estamos ali, e é um oferecimento da Cristã Apostólica, Nós da Cristã Apostólica em Santo Amaro estamos sempre ali à disposição do Espírito Santo de Deus a levar uma palavra, orar pelo povo de Deus. E Deus tem feito maravilhas, tem sido bênção na vida dos irmãos que assim nos ouvem, E também nos assistem.
Todas as manhãs a gente tem uma palavra do coração de Deus ao teu coração pelo CCA Santo Amaro no YouTube. Minimiza. Você consegue minimizar agora essa live e continuar nos assistindo e entrar lá no canal CCA Santo Amaro e se inscreva lá. Nós temos a palavra postada todas as manhãs direto dos estúdios da rádio, né? Estou pregando para os irmãos da rádio, mas prego também e lá fica gravado. O legal é que a live fica gravada, né? Então é CCA Santo Amaro. Entra aí e já se inscreve, ativa o sininho e tem diversas palavras postadas. E a gente tem o costume de orar ao meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta. Todos os dias nós estamos ao meio-dia. Tem dia que eu oro de dentro do meu quarto, tem dia que eu oro do púlpito, do altar da igreja de Santo Amaro. Eu já orei em diversos lugares, eu sou meio maluco e onde Deus me dá direção eu oro com os irmãos. E a gente vai refletir a palavra de Deus, pois a gente clama a Deus todos os dias, meio-dia. Entra lá, vai ser bênção para você, vai ser bênção para a tua casa. É mais uma ferramenta que a gente está usando para evangelizar, tá bom? CCA Santo Amaro. E se você não consegue nos ouvir de longe, né, essa rádio pega só na cidade de São Paulo, mas você se encontra em outro estado, outro país, aqui do lado, aqui, né, Bruno? Aqui do lado tem um QR Code, é só você aponta o celular com o QR Code, abre no Zap, né, na foto, e aí clica, aponta para o QR Code, você vai ser direcionado a conversar com uma das irmãs da produção da igreja, e elas vão passar o link, coloca lá, app da rádio, ela vai saber o que é, e ela vai mandar o link para a irmã, para o irmão, para que você também tenha o nosso aplicativo, tá bom? Mas se inscreve lá no CCA Santo Amaro, eu creio que vai ser bênção para a tua vida. Quero lembrar também que toda quarta-feira a gente tem culto na igreja em Santo Amaro, às 10 da manhã e às 15 horas. Nós tínhamos o culto às 7 da noite, mas por enquanto não está acontecendo por conta do decreto ao qual não pode ter nada após as 8 da noite. E a gente já começava o culto às 7 da noite. Se terminar às 8, os irmãos vão encontrar dificuldade para chegar em casa, porque nossa igreja está bem no centro, numa área comercial, né, que fala, e aí é difícil encontrar ônibus, encontrar transporte, então nós preferimos tirar esse culto da noite. Então aos domingos é 8 da manhã e às 10 da manhã, e também às quartas-feiras às 10 da manhã e às 15 horas. Quero lembrar também sobre a mesa do amor, né? A nossa igreja tem essa prática de arrecadar alimentos para ajudar o necessitado. Então, nos ajude nessa parte também, tá bom? Você que vai congregar, se você não conseguir congregar, durante a semana pode passar lá, se a igreja estiver fechada, bata palma, chame pelo irmão Milton, que está sempre ali conosco, e ele vai receber o que você puder nos ajudar nessa parte, e eu creio que vai ser bênção de Deus, e vai ajudar o teu próximo. O teu próximo será alimentado, o Senhor vai suprir as tuas necessidades também, tá bom? Se você vai congregar domingo com a gente, leva o teu quilo de alimento não perecível, e nós vamos abençoar, ajudar alguém que necessita. Tá bom assim? Mais alguma coisa? Vamos cantar o hino 322.
Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Salmos, capítulo 10. Livro de Salmos, capítulo 10. Alguém um dia indagou nas lives, dizendo: ué, acabou de cantar o hino, já abriu a palavra? Sim, a palavra é toda revelada. Ela é toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é uma revelação. E Deus colocou no meu coração para pregar essa palavra que está no livro de Salmos, capítulo 10. Salmos capítulo 10, versículo 1. Achei bonito o dia que o irmão Rodrigo falou nessa questão. A gente sente até mais, não é bagunça, viu? É liberdade de fazer conforme o Senhor nos coloca no nosso coração de fazer. Explicando bem, porque tem irmãos de outras denominações que querem que nós sejamos como outras denominações. Não. Vai fazer 11 anos que a igreja existe e a gente está numa, como que eu posso dizer, uma corrida em busca da nossa identidade, né? E, resumindo, a palavra é essa aqui. A audácia dos perseguidores, eu refúgio em Deus. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinam, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são não a Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores, e os seus juízos estão longe deles. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração:
não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Na sua boca está cheio de imprecações, de enganos e de astúcias. Debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata ao inocente, e os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos, como o leão e o seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, acolhendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, encobriu seu rosto e nunca verá isso. Meu Deus. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueça dos necessitados, porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Só até aqui. Amém. Nós lemos hoje na rádio uma palavra, no livro de Isaías 10 também. Se você quiser ver, olha lá no CCA Santo Amaro, no YouTube, está lá gravadinho, no Café Espiritual. E se não foi Deus que mandou uma palavra como essa, foi quem? Toda palavra que vem é mandada por Deus. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de adversidade, um momento de dificuldade, de choro, de dor. E a palavra vem dizendo no versículo 1, porque te conservas longe, Senhor, o salmista está dizendo, porque te esconde nos tempos da angústia. A sensação de muita gente que me procura, por exemplo, para conversar comigo, para pedir oração. Porque tem gente que pede oração. Ela não pede porque acha que eu sou intercessor, acredito eu, que ela pede por estar sem força. Tiago, dá a mão aqui para mim porque eu não estou aguentando. Dá a mão aqui para mim porque eu não estou suportando buscar sozinho. E no tempo da angústia, a sensação é de que o Senhor vira o rosto, não está ouvindo. Quem sabe você está vivendo esse momento de dificuldade e não é revelação de Deus. Não. Porque a grande parte dos brasileiros hoje vive um momento de luta, de dificuldades financeiras, na saúde, com alguém no hospital, casamentos se desfazendo, todo mundo aglutinado, aglomerado em casa, juntos. E aí vai chegando um momento que um não suporta nem olhar para a cara do outro. E aí quanto mais você ora, quem sabe, quanto mais você busca, mais a sensação de que o Senhor não está vendo, mas a palavra está vindo aqui hoje por resposta. E a pergunta que você tem feito ao Senhor: por que, Pai, o Senhor se conserva longe? O versículo 2 diz: os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas suas ciladas que maquinam. Quem sabe você tem sofrido uma luta? Tem crente que perde o emprego por perseguição, só porque é crente. Tem crente que passa luta dentro de casa, com o marido, com os filhos, com a esposa, não sei, com o pai, com a mãe, simplesmente porque é crente, que crê em Deus, que serve a Deus. E aí tem passado uma luta grande. Aqui fala sobre a arrogância dos ímpios. A gente encontra ímpio em tudo quanto é canto.
Ou você acha que só por estar dentro de uma igreja, isso já basta para que eu seja um homem de Deus? Isso já basta para que eu seja um servo de Deus? Não. Tem muito ímpio que ele passa batido. Você não nota que ele é ímpio. Você não nota que ele é arrogante. Você não nota que ele persegue o pobre. Pobre aqui não está falando de dinheiro. Também. Pobre que a Bíblia está falando é o pequeno. Quantos ímpios que se traveste, né, de homem de Deus, põe a tua gravata bem arrochadinha, teu cabelo bem penteado, tua roupa bem alinhada, e pisa nos pequenos. O patrão, quem sabe você é patrão, e você pisa nos pequenos. Ah, não é da minha religião, não tem a mesma prioridade que o outro tem. Pisa nos pequenos, é arrogante. Hoje pela manhã, nós estávamos meditando uma palavra e o Espírito Santo de Deus falou. É muito forte. Você quer entender essa palavra que Deus está falando no teu coração? Entra lá no CCA Santo Amaro e veja o que Deus falou na programação de hoje, na palavra de Isaías 10, e agora cai essa palavra aqui, cai não, Deus colocou no meu coração, e quando eu cheguei aqui na igreja, já fui pedindo a Deus uma luz, uma guia, e Deus me deu. Você está sofrendo com algum ímpio? Você está sofrendo com alguém que te persegue? Creia, Deus está vendo tudo. Tua vida está na mão de Deus, ou não está? Diz o Espírito Santo do Senhor, tua vida está nas minhas mãos. A palavra de Deus diz, operando eu. Quem vai impedir? Então você vai se deparar com ímpios em tudo quanto é canto. Dentro de igreja que prega a paz, mas é o próprio inferno. Dentro de empresa que quer a equipe unida, mas é o primeiro a devastar a equipe, né? Jogando o teu nome na lama, aos quatro ventos, entrega nas mãos do Senhor. Vamos lá no versículo 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações são. Não há Deus. O que ele quer, ele vai fazendo. Ele vai fazendo, vai metendo os pés pelas mãos, ele derruba um ali, ele mata outro aqui, e mata, não estou falando matar, levar para o necrotério, mata, a língua dele é ferina, a língua dele é maligna. Se não for do jeito dele, ele manda embora, ele corta, ele não quer saber se tem família, se tem marido, se tem esposa, se tem filho, ele quer inflar o ego dele. Quem sabe você está passando com esse problema dentro da tua casa, no meio da tua parentela. Sabe quando alguém pega teu nome e joga mesmo na lama, assim, ó, na praça, em praça pública, e fala o que quer, o que não quer. Aqui está falando, ele vai fazendo conforme ele cogita, o que ele acha, e não há Deus no negócio, né? Eu nunca li esse salmo, diante de Deus, nunca parei para meditar nesse salmo. Olha o que diz o 5, os seus caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele, o juízo de Deus está longe do ímpio. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários, diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor. O arrogante, o prepotente, o egoísta, o egocêntrico, ele acha que ele nunca vai se ver na adversidade. E ele vai plantando, ele vai plantando, ele vai plantando, ele vai plantando. E a Bíblia diz que vai chegar o dia da colheita.
E ele vai se afogando em sua arrogância, em sua prepotência, em seu egoísmo, egocentrismo, e vai pisando o pequeno. Ele pega aquele lá, aí ele vira o canhão, pega aquele, mata aquele lá. Só que o Senhor está vendo tudo, o Senhor está enxergando tudo. E quem sabe você é um desses pequeninos, ou você é um egoísta, viu? Essa palavra é para você também, prepotente. É para você, perseguidor. Ser cuidado com quem você mexe. Porque a Bíblia diz que ai daquele que mexer com a menina dos olhos de Deus. Você acha que está tudo bem, né? Um dia eu estava meio chateado e eu fui orar a Deus dentro do meu quarto. E eu falei, Senhor, o Senhor não está vendo a perseguição, a luta, a prova que eu tenho enfrentado? E parece que quanto mais ímpio, mais endemoniado, quanto mais o camarada é arrogante, ele é perseguidor, ele está afogado no eu dele, parece que tudo dá certo para ele. E aí eu fui para a igreja, e Deus mandou uma palavra muito linda, ao qual Deus falava, e eu orei dentro do meu quarto dizendo, parece que não pega nem gripe. Parece que tudo que faz dá certo. E Deus mandava a palavra sobre Faraó. Faraó judiou do povo, Faraó fazia eles amassar barro, um morria, ele colocava outro, o povo hebreu sofreu na unha de Faraó, mas aí teve um dia que Deus disse, chega, bastou, acabou para Faraó, e Faraó não queria soltar o povo, Faraó não queria largar do povo, claro, o povo fazia tudo que Faraó mandava, o povo amassava barro, fazia tijolo, o povo há anos estava ali, e não ganhava nada, a não ser um pouco de comida quando tinha, e olha, chicotada, e apanhando, só que aquele povo era de Deus, tu és de Deus, irmã, aleluia, tu és propriedade que foi pago um alto preço na cruz, e esse preço, aleluia, foi sangue derramado, e o Senhor, Ele não vai te perder para Satanás. E a Bíblia diz que Deus levanta Moisés, uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas, 5 pragas, e o faraó lá não quis soltar não. Então o dia que Deus toca agora é no filho dele, Deus vai apertando para que ele solte. Quem sabe você não sai desse trabalho porque você não tem outro, mas é debaixo de humilhação, né, irmã? É debaixo de humilhação, né, irmão? Você tem que levar o leite das crianças, você tem que levar o pão de cada dia, é difícil, né? E você chora dentro da tua alma, você geme dentro da tua alma, você está como um escravo, porque terrível coisa é você ganhar do teu pão, um pão amargo, um pão doído, um pão difícil, o pão da humilhação. Quem sabe você está aí e você não larga o teu cargo, não é porque o pastor te levantou de obreiro, ou de porteiro, ou de músico, ou de o que quer que seja, é que você entende que em ti é um chamado, e aquele que te chamou, manda essa palavra hoje dizendo, acalma-te, o perseguidor será perseguido, aquele que se levanta vai cair. Acredite, eu não estou lendo o gibi da turma, se esse livro é qualquer livro qualquer, se é o gibi da turma da Mônica, é uma revista Veja, isto não vai se cumprir, mas se é a palavra de Deus, aquele que mandou a palavra é fiel para cumprir a sua palavra, e a palavra está dizendo, deixa levantar, deixa acusar, deixa perseguir, fica debaixo da minha promessa, fica firme, eu vou mostrar que eu sou teu Deus, eu vou mostrar que eu estou contigo, uma hora a conta chega, e aí tem que pagar moeda por moeda, tintim por tintim, aleluia, e olha, Deus sonda coração, viu? Deus sonda mente, Deus vai na intenção do mais íntimo do ser, daquele que está achando que está tudo bem, está tudo bonitinho, ele faz, ele acontece, e olha o que diz aqui no versículo 6, diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Assim é o arrogante, ele acha que não tem como ter adversidade, dinheiro está sobrando, puxa sacos à volta, eu vou pregar do jeitinho que Deus mandou eu pregar.
Tem um monte. Igual, eu vivo ouvindo isso lá em Santo Amaro. Poxa, pastor Tiago, irmão Tiago. Quando eu tinha dinheiro, a minha casa era cheia de gente. Era churrasco, cerveja todo final de semana. Agora não vai ninguém me ver porque eu perdi tudo. Aí eu digo para a pessoa, quem sabe não foi Deus permitindo você até perder o que você acha que é tudo, para que você possa ver quem são seus amigos. Infelizmente, nós vivemos uma montanha russa. Deus permite nós estar lá em cima, daqui a pouco nós desce, dá uns looping, daqui a pouco sobe de novo. Mas o arrogante acha que nunca vai descer. Nunca. Ele agora está por cima da carne seca. Que palavra é essa, meu Deus? Uma palavra que está confirmando. Assista, eu estou te pedindo de coração. Assista lá o CCA Santo Amaro e veja diante de Deus, que se não é confirmação dessa palavra que Deus está dando para nós agora à noite. Olha o que diz o versículo, no versículo 7, a sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Não adianta eu pagar de... Eu já fui chamado a atenção em ficar falando da cara de crente, não sei o quê, mas não adianta eu ficar fazendo carinha de bonzinho, sendo que Deus, Ele vê aqui. Deus, Ele vê aqui. Eu estou pensando em estar como um grito nos ouvidos de Deus, dizendo eu te amo, mas dentro do coração eu te odeio. Deus sonda. E o que estão falando contra você, Deus está ouvindo, irmã. O que estão maquinando contra a tua vida para fazer contra você, fique em paz, Deus está vendo. A melhor coisa é você ser serva e servo de Deus, porque o teu advogado, ele não aparece só em audiência, o teu advogado está o tempo todo trabalhando, está o tempo todo te olhando, ele está o tempo todo te enxergando, e o que estão falando ou fazendo contra você, o Senhor está ouvindo, o Senhor está vendo, o Senhor, olha, você está viva, sabe por que você está vivo, irmão e irmã? Sabe por quê? Porque o Senhor te guarda, o Senhor te blinda, o Senhor te esconde, e a palavra é essa. Olha, pode vir o que vier, pode acontecer o que for, veio da parte do diabo e do endemoniado que se deixa ser usado pelo diabo, vai cair por terra. O versículo 8 diz: põe-se nos cerrados das aldeias e nos lugares da mata, nos lugares ocultos, mata o inocente, e os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre, sobre o pequeno, procurando o tempo todo. E dificilmente você consegue, é só no discernimento do Espírito, é só no discernimento da palavra, que você consegue entender e reconhecer a pessoa maligna, que se deixa ser usado pelo mal. Quem sabe você já reconheceu e está sofrendo na unha de uma pessoa como essa. A luta não é contra ela, nem contra a carne, nem contra o sangue, mas nós vamos lutar na oração, nós vamos lutar crendo na palavra, nós vamos lutar crendo que o que Ele promete, Ele cumpre. A pessoa está o tempo todo. Eu quero, gente, de verdade, eu tenho vontade eu comecei o culto todo educadinho, bonitinho, mas eu quero usar exemplos. Tem pessoa que está o tempo todo assim, ó. Te procurando. Está te procurando, te espreitando para te matar na tucaia. Mas o Senhor está vendo tudo. Ai, deixa ela dar um deslize que eu mando embora. Deixa ele fazer o que eu não falei que eu corto ele. Deixa ela vai cair na malha fina. Isso é dentro de igreja, isso é dentro de empresa, dentro da família. Sabe por quê?
que Deus mandou uma palavra como essa, porque em meio a tudo que nós estamos vivendo, é pandemia, é morte, é emprego se acabando, gente entregando carro, entregando casa. Olha, nós estamos vivendo um caos instalado na terra, e ainda tem gente que não tem o coração sensível para falar, peraí, deixa eu amolecer, deixa eu dar uma maneirada, eu não posso mexer, eu não posso tocar, eu tenho que pensar mais em fazer a bondade. Mas tem pessoa que ela é ruim, ela é maldosa, ela está vendo o mundo se acabar, e ela quer mais que se exploda quem está à volta dela, ela estando com o estômago cheio, que todo mundo morra de fome. Mas o Senhor está vendo tudo, o Senhor está enxergando tudo. Olha o que diz o 9: armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o, colhe-o na sua rede. E pode ver que o arrogante, o prepotente, aquele que é usado pelo mal, ele é tão... Como que eu posso usar a palavra? Covarde, que ele só toca os pequenos, ele só toca o pobrezinho, ele só toca você, irmã. É fácil quem está na diretoria bater em quem está na limpeza, não desmerecendo quem está na limpeza, mas é fácil judiar, humilhar, maltratar. Mas se você mesmo na limpeza está nos pés do Senhor, você não sabe o quão grande você é, irmã, qual é o teu status diante de Deus. Fica firme no Senhor. Estão te procurando, porque é covarde, deixa o diabo usar, deixa o mal tomar o coração, é maldoso. Mas o Senhor está dizendo, continua na minha presença, fazendo a minha vontade, continua crendo, porque o diabo pode até fazer com que fechem uma porta aqui, Deus permite abrir outra ali, mas de fome você não vai morrer, necessidade você não vai passar. E aquele que mexeu com uma canetadinha, né? Ele pega e com uma canetadinha ele pega e fala, ó, eu sei qual destino eu dou para tal pessoa. Ele não sabe nem do destino dele, ele não sabe nem se vai estar vivo daqui 2, 3 dias, anos ou minutos. O Senhor está dizendo, eu estou vendo tudo, e a intenção do coração do maligno, e a intenção boa daquele que é bom, eu estou vendo tudo, e eu vou fazer justiça na vida do meu povo. Creia. A palavra começou dizendo lá no versículo 1, assim, Senhor, por que está longe de mim? Porque se esconde no tempo da minha angústia. Você está passando angústia, tem alguém te batendo, judiando, humilhando, maltratando, pisando, escarnecendo. O Senhor está dizendo, não estou longe não, eu estou bem pertinho, eu estou vendo tudo, estou dando corda, e quanto mais corda eu der, mais vai ser forte o laço quando for enforcado. Satanás, ele vai cair por terra, e na tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Que palavra é essa, meu Deus? Por Jesus Cristo, eu nunca tinha lido essa palavra. É o que eu falei. É o que Deus está falando. O perseguidor, ele é covarde, ele não fala na tua cara. Ele fica falando pelos cantos de você. Mas Deus está ouvindo tudo. O que diz a palavra aqui? Ele encolhe-se, ele abaixa, ele fica pelos cantos, nas salas de porta fechada. Mas o Senhor entra. O Senhor ouve, o Senhor vê, e a Bíblia diz que ele se encolhe, ele se abaixa, ele fica só caçando, procurando. Pegar, como está dizendo aqui, para que os pobrezinhos caiam nas suas garras. Claro, é covarde. Aí ele pega, o pobrezinho não está vendo, ele pega na tucaia, ele pega. Quem sabe você está sem emprego porque você não teve a mesma malícia, a mesma maldade, mas o Senhor está vendo tudo. Quem sabe você está sem ministério,
te tiraram. Quando você menos notou, você estava fora. O Senhor está vendo tudo. O versículo 11 diz: diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isso. Sabe o que quer dizer? Deus nunca vai ver minha maldade. Eu no meio do povo, igual aquele bom político, né? Quando cai na mídia uma gravação, cai na mídia uma escuta, e aí você vê de fato, de verdade, a pessoa falando do jeito que ela é. Ela não está fazendo tipo na frente de um comício, na frente de um programa como que é? Eleitoral, né? Que fala que meu povo me aprova. Aí você fala, esse homem é bom. Mas aí quando cai uma escuta, quando cai um negocinho, uma gravação, aí você fala, meu Deus, esse é o que eu votei, esse foi o que eu confiei. É porque ele acha que ele nunca vai ser descoberto. E quem sabe você está sofrendo e você não sabe de onde está vindo. Palmada para tudo quanto é lado, você fala, de onde está vindo? O Senhor está dizendo, é porque ele acha que está tudo passando batido aos meus olhos. Não, nada passa batido dos meus olhos. A Bíblia diz que tem um memorial, e o Senhor está vendo tudo, está sendo tudo anotadinho, está sendo tudo protocoladinho, está sendo tudo passado no crivo de Deus. E quem sabe você está dizendo, eu não sei de onde vem. O Senhor está dizendo, eu sei de onde vem. Eu vou pegar, eu vou fazer justiça, eu vou cobrar essa dívida e vou mostrar que eu sou teu Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. E o 13 para terminar, porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo em seu coração que tu não inquirarás. Aqui está dizendo, não, posso fazer o que for, não será cobrado, nada, que Deus. O Senhor está dizendo por essa palavra, que está tudo no coração de Deus, tudo guardadinho. Tocou? Não usou de misericórdia, de benevolência para com você? Você caiu e te empurraram, né? Acabaram de te matar. O Senhor está vendo tudo isso na tua angústia. O Senhor está contemplando tudo. O Senhor está vendo tudo. E Ele vai fazer justiça na tua vida. Como o salmista aqui, eu fechei aqui, mas olha o que diz no título. A audácia dos perseguidores, eles são audaciosos. E o refúgio em Deus. Se o teu refúgio está em Deus, a audácia do perseguidor vai até onde Deus quiser, porque Deus está acima. Deus abate, diz, chega de tocar no meu povo, chega de levantar contra a minha igreja, chega de levantar contra o pequeno, contra o pobre, contra a viúva, contra o órfão, chega. O Senhor vai dar um basta nesse sofrimento. E saberão que tem um Deus na tua vida. Saberão que tem um Deus cuidando da tua casa. Saberão que tem um Deus trabalhando em teu favor. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Agora nós iremos agradecer a Deus em oração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Soberano Deus. Oh Pai glorioso. Que palavra é essa, Pai? Ah, Senhor, quantos estão sofrendo e além de sofrer tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, tanta prova, Pai. Ainda, Senhor, tem os que se deixam ser usados pelo mal, que pisa, que humilha, que judia, que faz de tudo com o teu povo, Pai, mas a tua palavra veio hoje mostrar que o Senhor está perto, vendo tudo, que o Senhor está ouvindo tudo, que o Senhor é o justo juiz, que o Senhor é o Deus verdadeiro, que não há outro além de ti, Pai.
Obrigado, Senhor. Graças nós te damos porque o Senhor é bom e tem confirmado no nosso dia a dia. Só de estarmos vivos, isso já é motivo de alegria, Pai. Senhor, guarda nós, guarda a nossa casa, guarda, Senhor, o teu povo debaixo das tuas mãos poderosas, Pai. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelos hinos, oração, Senhor, pela palavra. Te agradecemos por este momento na tua presença, Pai. Senhor, entregamos todos os pedidos de oração, Senhor, todas as causas, tudo que foi, Pai, escrito nos comentários, no chat. Senhor, graças te damos por tudo, assim rendendo louvores e adoração, aleluia, e agradecendo pela vitória, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, que palavra gloriosa. Vamos cantar o hino 254.
Que a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus, os conselhos da palavra, a comunhão, aleluia, a consolação do Espírito Santo permaneça em todos os corações. Amém. Deus abençoe.